Boa noite para você também que segue no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Queria pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5. A verdadeira fé em Cristo. Aqui o título da Sociedade Bíblica do Brasil: a fé que vence o mundo. Amém? 1 João 5, do 1 ao 5. Diz assim, 1 João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Diz assim o texto: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Até aí, irmãos, amém? Oremos. Santo Pai querido, Pai amado, eu te peço mais uma noite, tomai minha vida em tuas mãos, tomai meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes, ó Pai, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Senhor, que essa palavra venha encontrar um terreno fértil e que venha a frutificar, para que possamos também abençoar outras pessoas através desta mesma palavra. Tomai, Pai, em tuas mãos, Pai, os nossos amados irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, Pai, pregando tua palavra, discipulando pessoas, ó Deus, tem misericórdia dos teus servos, continue sustentando com as tuas mãos poderosas, Senhor, e o que o teu santo evangelho continue se propagando, Pai, aos quatro cantos desta terra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podemos sentar, meus irmãos. Eu vou aqui. Amados, um dos maiores problemas enfrentados por João era a influência dos gnósticos, que disseminavam um ensino que prejudicaria a saúde espiritual da igreja. Os gnósticos afirmavam ter um conhecimento secreto de Deus, e além disso negavam a encarnação de Cristo. Por esses motivos, João, nessa sessão, demonstra que a fé verdadeira é acompanhada por santidade e amor. Em outras palavras, nessa sessão, João mostra como pode se distinguir a fé verdadeira da fé falsa. Ele procede assim para que seus ouvintes pudessem distinguir o ensinamento certo do errado, o verdadeiro mestre e o falso mestre. Portanto, o apóstolo mostra características de uma fé genuína. Amados, a fé que nós vivemos em dias difíceis, muito parecidos com o do apóstolo João, amém? Fé, dias onde a verdade, que a palavra de Deus, ela é distorcida, né? Ou contam meia-verdades para agradar as pessoas do mundo. Hoje em dia é criado vários artifícios
para atrair as pessoas do mundo para dentro da igreja, das igrejas. Vários artifícios. E dentro disso, o que acontece? Essas pessoas, muitas das vezes, e na maioria das vezes, vêm para a igreja não sendo redimidas, não sendo regeneradas, mas entram como mortas espirituais e continuam como mortas espirituais. E tem que se... E essas igrejas têm pregado um evangelho carnal, um evangelho que agrada o ouvido do homem, agrada a vontade do homem, mas não agrada a vontade de Deus. Então, esse tipo de evangelho, que não é evangelho nenhum, é um falso evangelho, irmãos, ele só traz doença para a igreja. Quando forem trazer a verdadeira mensagem do evangelho, que arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. Essas pessoas começam a sair. Então esses homens, muitas das vezes, se mantêm dentro desse falso evangelho, para ter um inchaço e não um corpo saudável. João, ele passa por esse mesmo problema aqui. E nós vemos aqui o que João diz para nós termos uma mente, um pensamento correto através da palavra de Deus. Ele fala sobre a verdadeira fé. A fé se evidencia, irmãos, pela compreensão acerca de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele fala aqui no verso 1. 1 João capítulo 5, verso 1. A primeira parte do verso ele fala: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo veio enviado por Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O primeiro ponto colocado por João é o fato de que a fé verdadeira é fruto de uma correta concepção a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão genuíno confessa que Jesus encarnou-se, padeceu e morreu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia. O cristão verdadeiro confessa que Jesus é o Messias e foi enviado por Deus para salvar o mundo. Essa não era a confissão dos gnósticos, pois diziam que Cristo parecia-se como um homem, além de negar a sua divindade. Portanto, aqueles homens eram impostores e lobos, vestidos de ovelhas. Portanto, a compreensão correta sobre Cristo é uma das características da fé genuína. Amados, em todas as eras, muito tem se falado a respeito de Jesus. Mas que Jesus é esse que muito se fala? Alguns acreditam que ele foi um espírito elevadíssimo. Sabe quem fala sobre isso? O Espiritismo. Outros dizem que ele foi um grande mensageiro de Deus. Quem fala sobre isso? Os muçulmanos. Para outros, ele foi um bom judeu. Para alguns judeus, os judeus falam sobre isso. Outros creem que, embora governe a terra e tenha morrido para nos resgatar, negam que seja divino e digno de adoração. Sabe quem fala sobre isso? Os testemunhos de João. Negando a divindade de Cristo. Embora alguma destas definições sejam aparentemente belas,
Cristo não foi apenas um profeta, um bom cidadão e tampouco um espírito elevado. Jesus foi e é sempre, sempre será o Senhor que encarnou-se. Morreu em nosso lugar, para nos conceder reconciliação e livramento da ira de Deus. Qualquer definição que não afirme tais coisas não se caracteriza fé verdadeira. E lá em Hebreus, o capítulo 11, versículo 6, diz assim: e sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, há muitas chuvas de ideias de quem é Jesus para tirar o foco do verdadeiro Jesus. Há muitas criações do homem para que o foco de quem é o verdadeiro Cristo seja embaçado, fique nebuloso. Mas Jesus é eterno, é imortal, Ele é o verdadeiro. Não há outro como Ele. Não há outro como Ele. Ele é o Deus que se fez homem, habitou entre nós, pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e está vivo. E está vivo. Há ainda outros que chega um absurdo de colocar em Jesus como um garçom que está atento aos desejos do homem. A famigerada teologia da prosperidade. Não é assim? Nós vemos muito aí. Você dá para ter. É o sacrifício. Não é assim, irmãos? É sim ou não? Ou dá ou desce? Aonde Jesus falou sobre isso, irmãos? Me mostra aonde Jesus falou sobre isso. Jesus, quando ele chegava e tinha que mandar real, ele mandava real. Mas, biblicamente, ele não tinha papas na língua, né? O pessoal fala papas na língua. Papas, né? Papas na língua, pelo amor de Deus. Papas na língua. Ele não tinha isso, ele não tinha. Ele falava mesmo. E quando ele chegou para os fariseus, falou: ó, raça de víboras! Quando convertemos alguém, faz mais merecedor do inferno do que a vós mesmos. Jesus! Hein? Então, cuidado com esse Jesus, ó. Tem muito na internet, né? Ó, não é por aí. Jesus é amável? É. Jesus é amigo? É. Mas Jesus também é Senhor. Jesus também é soberano. Nós não podemos confundir as coisas. O nosso bispo voltou a gravar alguns vídeos no canal dele do YouTube, Bispo Walter. Eu achei interessante a abertura, né? Botou lá um canto aqui gregoriano, né? Uma vela, né? Mas o que ele queria passar? Até nisso, o que ele queria passar nessa mensagem? A igreja precisa voltar às suas origens. A igreja está se perdendo a passos largos. As pessoas hoje estão procurando um Jesus que possa satisfazer somente as suas necessidades. Jesus já nos deu tudo o que precisamos. Ele continua operando em nossas vidas, Ele continua nos abençoando, Ele continua derramando sobre nós, através da graça dEle, da misericórdia dEle. Ele continua nos abençoando. Mas Jesus, Ele já nos deu o maior milagre, que é a salvação dEle. Ele pagou esse preço por nós. O Senhor, Ele nunca, irmãos, ia fazer nós, cristãos, ficarmos confortáveis com esse mundo. Porque se você fica confortável com esse mundo, como é pregado nessas pseudo-teologias,
você ia desejar ir para o céu? Está muito bom por aqui, Jesus. Vou ficar por aqui mesmo. Fazer igual Pedro, né? Ó, irmão Pedro, daqui para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Vamos ficar por aqui mesmo, Jesus. Irmãos, tal ideia de Jesus ser o garçom é uma distorção acerca da pessoa de Deus. Conforme dito, Ele é Senhor, soberano, justo, de modo que não está lá à mercê do homem. É homem que deve se submeter à vontade de Cristo, e não Jesus se submeter aos caprichos humanos. Quando o Senhor ele nos chama, Ele fala, ó, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala de fardo. Se o seu fardo é pesado, não é? Ele fala de jugo. Troca o seu jugo pelo meu jugo. Entra aqui no meu jugo, meu filho. Jesus ele fala de momentos de alegria, mas ele fala também de momentos de dificuldade. Outro ponto que nós vemos aqui na Epístola de João: a verdadeira fé se evidencia pelo amor a Deus e ao próximo. No verso 1, continua dizendo assim: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, quem o gerou, irmãos? Nós somos nascidos em quem? Em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura, amém? Em Cristo Jesus. Então Ele nos gerou. E João diz que todo aquele que ama o que gerou, ou seja, Jesus, também ama aquele que dele é nascido. Ou seja, amamos os nossos irmãos que também são nascidos da fé genuína em Cristo Jesus. Este é outro ponto determinante abordado por João. O cristianismo verdadeiro é composto por pessoas que nasceram de novo para uma nova vida. Nesta nova vida, o homem é habilitado para amar ao Senhor e ao seu próximo. Por isso o Senhor Jesus fala dos mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele fala, e todos os outros mandamentos foram baseados nesses dois. Amamos a Deus? Amém. Mas também temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Continuar amando o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, não basta apenas a confissão de fé. É necessário que essa confissão seja confirmada pelo tipo de vida. Eu não sei se muitos dos irmãos já viram aqui pessoas falarem assim: eu fui nascido ou nascida, né, na igreja. Já ouviram essa expressão? Mas na verdade isso não quer dizer que a pessoa é salva. Porque a salvação ela vem de uma regeneração através do Espírito, através de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois dessa regeneração, começa a se evidenciar os frutos. Por isso que o Senhor fala: conhecereis as árvores pelos frutos. Se eu amar o meu próximo, se eu guardar os mandamentos, Jesus fala sobre isso: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Eu estou evidenciando que eu fui transformado verdadeiramente por Cristo Jesus. Nisso, estabelecia um contraste grande com os gnósticos, pois estes não davam importância para o ato de amar ao próximo. Eles viviam para si, viviam dentro de um egoísmo. Estavam mais preocupados em disseminar um ensino perigoso e continuar no conhecimento através de experiências. Irmãos, eu vou falar por ética, mas tem lugares aí aonde o pregador que vai trazer a mensagem não prepara a palavra com calma, né?
e traz o sermão para poder expor a verdade do que está dizendo aquele texto. Não, é assim, chegamos aqui, como se fosse aqui, chegamos aqui, agora quem vai pregar é o Beltrano. Aí o Beltrano tem que vir aqui sem saber de nada e revelação do Espírito. E isso é um problema, irmãos, porque começa, não é? É sempre isso. E aí começa o quê? A ficar acima das Escrituras Sagradas. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ela tem que ser exposta, para que haja o que? Um conhecimento. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não há exposição das Escrituras, se não há exposição da palavra, irmãos, não é a fé. A fé verdadeira não é gerada. E as pessoas estão ali achando, dentro de um dogma, dentro de uma situação, achando que estão agradando a Deus, e na verdade não estamos torcendo. Isso ensina para os cristãos de todas as épocas que a fé genuína não se caracteriza por amplo conhecimento teológico, por sensações, arrepios, visões e coisas dessa natureza, mas sim pelo amor a Deus e pelo próximo. Ou seja, se você está sendo alimentado pela boa teologia, se você está sendo exposto à palavra de Deus, se você tem uma intimidade com Deus, é automático, você vai expressar o seu amor a Deus, você vai desejar expressar o seu amor a Deus e ao próximo. Você vai dar frutos nesse sentido. Pouco, irmãos, adianta as realizações dos homens, ou fazer a afirmação de que se conhece a Deus, se não houver demonstração de amor para com o seu próximo. A palavra mesmo diz: como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão, meu irmão que está ao meu lado? O apóstolo Paulo ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 13, e ele fala nos textos mais lindos da Bíblia, né? Ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo está falando aqui? Irmãos, aos olhos desse mundo, por mais que você fizesse todas as coisas que parecem aos homens serem corretas, e que são nobres, todas essas que ele citou, se isso não for por amor, de nada adianta. Tem muitos homens que querem ser mártir aí no mundo, para que o seu nome somente não seja mais esquecido. Mas foram péssimas pessoas, né? Na história está cheio. Aí é aquilo que Paulo fala: por mais que você entregue seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver o amor, o verdadeiro amor, de nada vale. De nada vale. De nada será aproveitado. Queridos, temos que exercer a verdadeira fé em todo o tempo. Exercer essa fé que expande para o amor a Deus, o amor ao próximo. Expande para o temor ao Senhor, o amor a Ele.
fé se evidencia pela correta concepção do conhecimento de Deus. Versículos 2 e 3 de 1 João capítulo 5. Olha o que está. 1 João capítulo 5, versículos 2 e 3. Diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Amados, para João, o verbo conhecer tem importante função nas suas advertências. Os mestres gnósticos diziam ter um conhecimento especial de Deus. Que hipocrisia, né? Falar disso diante de um homem que andou com Cristo. Para a gente entender, irmãos, aonde vai a mente do homem. O que o homem faz. Se alguém deveria ter um conhecimento especial de Deus, era João. Não era, irmãos? Era João. E ele se colocando, que eles tinham um conhecimento especial de Deus. Quantas seitas, irmãos, são formadas porque um anjo apareceu e disse que tinha um novo anjo. Paulo disse que se isso acontecesse, lá em Gálatas, ele diz o seguinte: mesmo que um anjo apareça para vós e fale de outro evangelho, que ele seja anátema, que quer dizer maldito. Paulo se coloca no mesmo, até ele se coloca no lugar, né? Ele fala: mesmo que eu pregue outro evangelho para vocês que não seja o evangelho de Cristo, que eu seja anátema, que eu seja maldito. João, contudo, afirma que o conhecimento verdadeiro de Cristo é expresso pelo ato de obedecer aos mandamentos do Senhor. O apóstolo ainda acrescenta que para os crentes verdadeiros, os mandamentos do Senhor não são penosos, não trazem, irmãos, o que João quer falar aqui? Que não traz peso. Quando nós andamos com Deus, quando nós amamos a Deus de todo o coração, não é penoso obedecer a Deus. Não é penoso vir à igreja e estar na comunhão dos santos. Não é penoso amar o meu próximo. Não é penoso eu orar por um incrédulo. Não é penoso eu ler a Bíblia. Não é penoso ter intimidade com Deus. Não é penoso. Mas é prazeroso. O justo, ainda que peque, tem prazer na lei do Senhor. Ressalvo, estou dizendo aqui para não sair pecando, pelo amor de Deus. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: o justo, ainda que cometa seu erro, a Bíblia fala que todos somos pecadores. E aquele que fala que não tem pecado é o que o próprio João fala, né? É mentiroso. Então, o que ele quer dizer com isso? Que mesmo que erramos, nós temos prazer em fazer, em nos arrepender e voltar para as leis do Senhor. Há pouco mesmo, não vou falar nomes aqui, mas aconteceu uma situação aqui, os irmãos viram aqui entrar. Uma pessoa que está afastada entrou aqui, parou a bicicleta ali, entrou aqui e começou a chorar ali copiosamente. Dobrou os joelhos ali, copiosamente chorou. Estava ali reconhecendo que o erro era dele. Eu não falei nada, ele é a pessoa que estava falando. Fomos ali orar pela pessoa. Alguns chegaram aqui e viram um momento. Nós colocamos à disposição para ajudar essa pessoa. O justo mesmo errado, o Espírito Santo, irmãos, nos leva à casa do Pai.
mesmo que o homem esteja afastado de Deus, aquele que foi tocado verdadeiramente pelo Espírito, ele não vive bem, ele tem prazer na lei de Deus, então faz falta para ele a lei de Deus. Ou ele ou ela, né? Falta o prazer. E ele sente falta disso, a pessoa sente falta disso. Uma das provas disso é o Salmo 119, que é uma declaração de amor à lei do Senhor. Dentre tantas declarações de admiração, o salmista escreve, Salmo 119, versículo 113, ele diz: aborreço a duplicidade. A duplicidade é aquele que fica dividido, porém amo a tua lei. Já viu aquela expressão crente em cima do muro, né? O cara tá, né? Porque muitas das vezes a pessoa está afastada, está ali, né? Mas ele fala, o salmista fala: eu aborreço a duplicidade. Isso não agrada nem a pessoa, muito menos a Deus. Mas a pessoa não fica, como é que eu falo, confortável nessa situação. A pessoa, ela quer resolver esse problema, porque ama a lei do Senhor. E muitas das vezes o que atrapalha é o orgulho. Pensando como é que seria a receptividade da igreja. A receptividade da igreja tem que ser como a Jesus contou, irmãos, no filho pródigo. Nos alegrar com aquele que estava perdido e que voltou para a casa do Pai. É esse amor que João está falando aqui. É esse amor manifesto. O amor do Pai, não do irmão mais velho, mas o amor do Pai. Quando o Pai vê aquele filho, ele fala: aquele que esteve morto reviveu. Vamos cuidar dele, traz a sandália, o anel, botar no dedo dele, a minha capa, vamos trocar essa roupa suja pelo pecado da vida. Vamos andar novamente, vamos fazer uma festa. Na visão do apóstolo, a fé verdadeira se constitui no conhecimento de Deus. E esse conhecimento, por sua vez, é o resultado do conhecimento, obediência à palavra do Senhor. As palavras de João nos conduzem à reflexão de que o conhecimento a respeito de Deus é de fato um ato de intimidade. Essa intimidade, no entanto, é constituída por experiências sobrenaturais, mas no conhecimento da palavra do Senhor, no amor e obediência a ela. Amados, a nossa vida é um sobrenatural. Amém? Nós fomos transformados por Cristo de uma forma sobrenatural. Quando muitas das vezes nós estamos aflitos, abrimos a Escritura, estamos lendo a palavra, né? Às vezes, muitas das vezes tem a palavra que traz paz ao nosso coração. Amém, irmãos? Isso é sobrenatural. Como é que essa palavra, você abriu às vezes a Bíblia ali para ler um texto, para encontrar, né, um refrigério para o seu coração, e justamente se encontra uma palavra, ou então uma mensagem. Está na igreja e muitas das vezes estão passando por alguma coisa que o pregador não sabe, e de repente aquela palavra vai de encontro ao coração, trazendo paz por aquele momento em que a pessoa está vivendo. Irmãos, isso é intimidade com Deus. Isso é amar a Deus de todo o coração. Tem um verso que tem ecoado muito no meu coração esses dias, que é no Salmo 25, versículo 14. O salmista diz aqui: a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade de Deus é para aqueles que temem. Temor na Bíblia diz respeito, irmãos, a reverência. E o que muitos estão fazendo aí fora é rasgando as reverências a Deus. É tratando a Deus de qualquer jeito. É fazendo da casa de Deus qualquer coisa para se igualar ao mundo, para atrair pessoas. Isso é falta de reverência.
reverenciar a Deus, irmãos. É saber que entramos, por mais que o lugar seja simples, nós entramos num lugar onde consideramos santo, que a presença santa do Senhor está nesse lugar e está em nossas vidas. É quando dobramos também os nossos joelhos na nossa casa, temos aquele momento de devocional com o Senhor e reverência a Ele, e falamos com o Senhor daquilo que está em nosso coração, e lemos a palavra de Deus com reverência, não como isso aqui, para terminar o capítulo de hoje, mas com amor, com intimidade. São expressões de obediência ao Senhor, sendo assim o temor e a obediência se interrelacionam. No mesmo Salmo 25, Davi escreve, no versículo 4 e 5, ele diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Davi clama a Deus dizendo: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. É como se Davi estivesse falando para Deus: Senhor, não me deixe andar por conta própria, não, senão eu vou me dar mal. Tem outro texto que Davi fala: Senhor, basta o Senhor virar um pouquinho só a sua cabeça e logo eu fico conturbado. E ele continua dizendo: guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Davi está declarando total dependência do Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor precisa que o Senhor me guie, porque senão eu estou perdido, porque tu és aquele que me salva, tu és aquele que me livra. E nós sabemos o que aconteceu com Davi quando ele andou pelas próprias pernas. Muito triste. Portanto, irmãos, não existe conhecimento de Deus no simples ato de orar. Ter sensações, fazer alguma coisa pelo reino, embora tais coisas sejam legítimas e possíveis no caso das sensações, em si mesmas, não se constitui conhecimento de Deus. O conhecimento verdadeiro de Deus se dá pela Escritura e obediência. Quer ver um exemplo? Se não houvesse a Escritura, como é que nós saberíamos que deveríamos orar? Os homens iam esquecer essa prática, irmãos, em 2000 e tantos anos. O Senhor é necessário ele fazer um sacramento, uma ordenança para que nós venhamos lembrar do sacrifício dele, a Santa Ceia. A palavra nos dá a direção do que nós devemos fazer. A oração é de suma importância. Jesus orava o tempo todo, não é isso que eu quero dizer. Mas o conhecimento de Deus se dá através disso. Amém, igreja? Essa obediência é prazerosa. O que é pesaroso para o cristão é o ato de pecar contra o seu Senhor. Isso se constitui o conhecimento de Deus. Consequentemente, isto é fé verdadeira. Ou seja, o que ele quer dizer: quando o cristão erra, quando o cristão peca, o verdadeiro cristão sente um peso, sente a necessidade de chegar aos pés de Cristo e falar: Senhor, me perdoa, me ajuda, move essa situação na minha vida. Amém, queridos? E nos versículos 4 e 5, para encerrarmos, João diz aqui a fé que impede de ser o verdadeiro cristão, de ser influenciado pelas coisas desse mundo, pelos gnósticos, agnósticos e os gnósticos desse mundo. Versículo 4 e versículo 5 diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amados, Jesus ele disse para os seus discípulos: olha, essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim. Aí ele continua: no mundo tereis, mas tende, eu venci. Nele, em Cristo, irmãos, nós vencemos. É Ele quem concede a cada um de nós a vitória. É Ele quem move em nossos corações. Não adianta o crente bater pezinho. Eu quero. Não adianta. Me dá, Senhor, me dá, eu quero. Mesmo porque o Senhor nos conhece. E Ele sabe o que deve nos dar ou o que não deve não dar. Porque muitas das vezes o que o homem pede a Deus afasta ele dos caminhos do Senhor. E quando a prova disso é que o Senhor fala que Ele, quando Ele quer punir um povo, quando Ele queria punir, ele falou muito disso no povo de Israel na época do deserto. Ele falou: eu vou deixar esse povo entregue pelos desejos do próprio coração. Bom, quando Ele fala isso, o desejo do coração do homem é enganoso, é mal. Basta Deus fazer um pouquinho assim da mão dele, o que acontece na nossa vida? O homem tem uma malignidade terrível. Provas foram, mas das grandes provas ele ainda continua tendo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, olha, né? Tantas coisas terríveis que o homem fez. Então, o que a gente tem em Cristo, irmãos, Ele nos dá todas as coisas cooperam para o bem daqueles, Romanos 8:28, que amam a Deus. Aquilo que Deus tem acrescentado na tua vida é para o teu bem, é para o nosso bem. E Ele continua dizendo: a fé que vence o mundo, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Amados, de acordo com João, a fé verdadeira não era aquela apregoada pelos mestres gnósticos, pelo falso evangelho desse mundo. Como já tem sido dito, tais homens negavam a encarnação de Cristo, bem como a sua divindade. Afirmação como estas são procedentes do mundo. João diz em primeira, esse texto, irmãos, muitas das vezes nós nos perguntamos, por que muitas das vezes essas seitas estão aí, né, cheias de pessoas? E quando eu vi esse texto, eu vi aqui uma das respostas. 1 João capítulo 4, versículo 5. Diz assim: eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Ou seja, quem está ali é do mundo, e falam da parte das coisas do mundo, e aquele que é do mundo se agrada com as coisas do mundo. Por isso que o mundo os ouve. Por isso que, infelizmente, essas pessoas ouvem. O que nós temos como igreja a fazer é clamar a Deus, pedir a Deus que o Espírito Santo desperte os corações dessas pessoas para o verdadeiro Evangelho, para que oportunidades de pregar a palavra a essas pessoas, para que elas venham conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Evangelho que mudou as nossas vidas. E isso, nós cumprimos fazendo também isso e continuando fazendo isso, nós cumprimos duas circunstâncias aqui do verdadeiro cristão: fazer a vontade de Deus, amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, irmãos? Amém.
mundo, ele está em oposição a Deus. Por isso, muitas das vezes, nós vemos certas situações, certos lugares, querendo se igualar ao mundo. Não é isso que Jesus falou. Não é isso que a palavra fala. A palavra diz que nós devemos transformar esse mundo pela nossa nova mentalidade em Cristo Jesus. Os valores desse mundo, irmãos, são decaídos. São decaídos. Neste sentido, a fé verdadeira é aquela onde o discípulo permanece firme contra os falsos ensinos e não se deixa ser moldado pelo mundo. Quantas das vezes Jeremias chegou diante, trazendo a palavra de Deus diante do rei, e levantava ali um falso profeta e falava: não, bem, Deus não disse igual a Jeremias, não, disse de outra forma, e Deus não estava com aquele homem. Foi assim? Para agradar quem? Ao rei. Para agradar quem? O povo. Em suma, a fé verdadeira capacita o cristão para vencer o mundo. E por isso, ele não é influenciado nem por ensino, nem por comportamento que não sejam cristãos. As palavras de João, de forma simples, mostram o que é fé verdadeira. Ela não se expressa por sentimentos ou sensações, mas sim por ações efetivas e concretas. A fé verdadeira é aquela que o discípulo reprova o que não é bíblico. O que não é bíblico, irmãos, não perca seu tempo em ouvir, ver, ser detectoria. Isso não vem de Deus. O verdadeiro cristão não consegue absorver aquilo que não é bíblico. Amém? A fé genuína é aquela em que o discípulo não é moldado tanto por ensinamentos. Perdão. A fé genuína não é aquela que o discípulo não é moldado tanto por ensinamentos quanto por condutas que são reprováveis na Escritura. Aquilo que é reprovável na Escritura, o verdadeiro discípulo não consegue mais absorver. Antes, ele é ensinado e habilitado para ser moldado pelo Senhor. Paulo escreve em Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Finalmente, a fé verdadeira é aquela que, ao invés do discípulo ser influenciado pelos outros, ele é quem assume a função de influenciar o mundo. Jesus nos ensinou em Mateus 5, 13 e 14, ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz. Sal da terra, luz do mundo. Amados, as pessoas aí fora, as pessoas do nosso convívio, elas só vão conhecer o verdadeiro Cristo através das nossas vidas. Essas pessoas, muitas delas não vão abrir a Bíblia para mim. Muitas delas não vão, quando abrem a Bíblia, vão procurar lá o Salmo 91, 23, né? E param por aí. Elas não têm o conhecimento que Deus deu privilégio a cada um de nós termos. E Deus, o Senhor Jesus, ele nos comissiona para isso, para sermos sal, para sermos luz desse mundo. As pessoas estão aí, elas estão vendo a nossa conduta, o nosso andar, a forma de nós falarmos, a forma de nós agirmos, a forma de nós pregarmos. Irmãos, não silencie os seus lábios diante de uma pessoa que Deus colocar no seu caminho. Fale de Jesus. Não negocie o Evangelho, nem para agradar também não. Fala a verdade. Sabe, fala a verdade. Porque a verdade, irmãos, é quem liberta. É a verdade que liberta. Não precisa ser agressivo, não precisa ser, né? Mas com calma, de uma forma, né? Jesus ali, lembra Jesus com a mulher samaritana? A mulher já chegou, acho que era com ele, né?
Se o senhor soubesse quem eu sou, seria, né? Se o senhor a pergunta, como é que tu, sendo judeu, me pede água e eu sendo samaritana? Jesus só pediu água. E ele fala para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, não era eu que lhe pediria, mas você pediria a mim, e da água que eu lhe der, tu nunca mais deve ser. E Jesus começa a falar para aquela mulher ali da vida dela. E começa a falar: vai lá, vou chamar meu marido, bem desejo, não tem nenhum marido. Aí começou a falar. E aquela mulher começou a ver que aquele era o Cristo, aquele que havia de vir. E aquela mulher, intrinsecamente, lá dentro do ser dela, ela estava procurando o verdadeiro Messias, porque ela estava perguntando: onde vamos adorar? Jesus fala: chegará um momento que nem em Jerusalém, nem aqui, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele disse que aquele momento chegou. E aquela mulher sai correndo ao meio-dia, sol do deserto, para chamar as pessoas. O Messias está lá no poço. Irmãos, ela foi tão convincente que as pessoas vieram atrás dela para ouvir o Messias no poço. Aquele cujo qual os nossos pais falaram, os profetas, está lá no poço. E as pessoas vieram, ouviram a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E a salvação chegou ali naquele samaritano. Sabe, não limitem o poder de Deus em vossas vidas. Você é um cristão genuíno. Você está buscando a Deus de todo o seu coração. Você ama a Deus, você ama o seu próximo. Você busca ler as Escrituras. Deixa Deus, deixa ser o canal de Deus. Porque se Deus colocou a pessoa e essa pessoa está sedenta, sabe? Deixa o Espírito fluir através de você. O Senhor nos falou que nos chamou para ser uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Continue falando de Cristo. Continue vivendo no verdadeiro Evangelho de Cristo. Ele não é fácil, o verdadeiro Evangelho. Ainda mais nos dias em que nós vivemos. Para João também não foi fácil. Mas ele continua firme em sua fé. Continuaria apregoando o ano aceitável. Que a verdadeira fé em Cristo continue evidenciando na vida dos irmãos. Que o nosso amor a Deus e ao próximo seja externado às pessoas ao nosso redor. Que a nossa fé autêntica venha continuar sendo evidenciada pela correta concepção do conhecimento de Deus, de quem é Deus de verdade. Finalmente, quem tem a fé bíblica, não se deixa influenciar pelas coisas do céu. Que diante de tais, irmãos, ensinamentos do apóstolo João, que venhamos ser conduzidos pelo Espírito Santo a todo momento a avaliarmos a nossa própria fé, a todo momento a colocarmos diante de Deus. Senhor, continua movendo em nós a fé verdadeira, a fé genuína. Que os nossos ouvidos, irmãos, não sejam deixados ser levados pelos gnosticismos da nossa era, do nosso tempo. Que nós venhamos a todo momento a colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, a tomar a nossa cruz. Essa é a nossa cruz. Amém, queridos? Vamos orar para encerrarmos o nosso culto aqui no vídeo e depois vamos estar aqui à frente orando juntos. Senhor, Pai querido, nós queremos agradecer a Ti. Agradecer por desvendar a cada um de nós. Agradecer por nos transformar
por nos gerar nesta nova vida em Ti, Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a todo momento a olhar somente para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ser agentes do Senhor para transformar o meio em que nós vivemos, Senhor. Vivemos dias maus. Senhor, que isso venha mudar, ó Pai. Usa as nossas vidas. O Senhor nos chamou para ser sal, para ser luz. Que a todo momento venhamos, Senhor, iluminar, venhamos abençoar a vida das pessoas através de Ti. Pai querido, nós sabemos que em Ti nós vencemos o mundo e todos os percalços, Senhor, que esse mundo tem. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai. Toma, Deus, em Tuas mãos as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Se porventura, Senhor, algumas delas não Te conhecem ainda, que o Senhor ministre a esses corações através dessa mensagem, desse verdadeiro evangelho que o apóstolo João escreveu em sua primeira carta. Que o Senhor venha despertar esses corações, ó Pai, e que eles venham se achegar à Tua santa presença, Senhor. Ó Deus querido e amado, mova cada coração, mova cada vida, Senhor. E que em tudo, Pai, o que venhamos a fazer e o que venha a ser feito, seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, como a Tua igreja, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe. Uma boa noite, em nome de Jesus.